Então quando eu nasci em Cristo Jesus, você nasceu, nós nascemos justos. A justiça é um dom do Espírito de Deus na sua vida. Isso quer dizer que Deus te deu a vida que é justa. Você não precisa tentar ser justo. Você que realmente nasceu em Cristo, você nasceu justo. É um dom. Eu estou ministrando aqui uma série de ministrações sobre o reino de Deus. Hoje eu vou ministrar a quinta preleção. Eu creio que ainda este mês eu vou ministrar referente ao reino de Deus. Você que chegou hoje aqui, você pode acessar as nossas páginas do Facebook, da Comunidade Embaixadora de Cristo. Você pode ouvir as 4 ministrações anteriores, mas eu sei que nós vamos dar continuidade hoje à quinta ministração. E eu coloquei como título aqui: quem é você no reino de Deus? Quem eu sou? Quem é você no reino de Deus? Eu estive ministrando mês passado ali em Curitiba e Deus usou uma mulher de Deus para falar comigo. E Deus falou muitas coisas que Ele tem ministrado somente para testificar. E o que Deus falou muito forte no meu coração para que eu continuasse ensinando a igreja. Ensinasse a igreja, cuidar do povo, corrigir o povo e disciplinar o povo. Eu sei que ninguém gosta de ser corrigido e muito menos ser disciplinado. Mas quando você aplica na sua vida o conhecimento, quando você aplica na sua vida a palavra de Deus, automaticamente a própria palavra, ela nos corrige, a palavra do Senhor nos afronta e a palavra do Senhor nos conduz. Então muitas vezes nós erramos, falhamos, temos algumas percas, algumas frustrações, porque muitas vezes nós não entendemos na totalidade o que Deus quer, o que Deus queria, o que Deus está mostrando, o que Deus mostrou. Por falta de conhecimento, muitas vezes nós sofremos. Mas quando nós temos discernimento do Espírito de Deus, daquilo que nós aprendemos, porque não adianta nada você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, se você não tem o conhecimento, a revelação da palavra de Deus. Não é pela nossa força, não é pelo nosso conhecimento humano, mas é através do Espírito Santo de Deus. É sobre isso que eu tenho falado. E o texto de referência que nós temos ministrado todos os cultos é esse, Mateus 6, versículo 9 e 10, a oração de Jesus aqui ensinando os seus discípulos a orar, ele diz assim: portanto vós orai desta maneira: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome, e venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Muitas vezes nós aprendemos que aquilo que Deus determinar, aquilo que está determinado, que aconteça na minha vida. Na realidade, não é isso que a Bíblia diz. Por isso nós precisamos do conhecimento para manifestar o reino aqui na terra, para que o Senhor possa corresponder no céu. Não, a minha vida eu coloquei na mão de Deus e Deus faça de mim o que Ele quiser. Não, Deus te deu o livre-arbítrio. Deus nos chamou, Ele nos escolheu, Ele nos salvou, nós se tornamos filho dEle, Ele colocou o Espírito Santo dEle dentro de nós, Ele nos deu poder, Ele nos deu sabedoria, e Ele nos deu a habilidade do Espírito, para que eu e você possamos reinar aqui na face da terra. Se nós não entendermos esses princípios, nós vivemos uma vida de religiosidade, e aí ficamos culpando Deus, culpando os irmãos, culpamos o pastor, culpamos tantas pessoas, menos a nós. Por isso, nós precisamos entender quando Jesus ensina como nós devemos buscar santificado, sempre entrar diante da presença do Senhor, adorando, louvando, exaltando o nome do Senhor. É assim que nós precisamos fazer.
Nós entramos aqui, por que nós começamos o nosso louvor só tocando? Porque a Bíblia nos ensina entrar na presença do Senhor batendo palma, com cântico, com louvor, adoração, com dança. E é assim que nós trazemos a presença de Deus. Ah, pastor, eu pensei que nós tínhamos que orar pelo menos 5 minutos, 10 minutos, para que Deus manifestasse. Não, o Espírito Santo está dentro de você. Tudo que eu e você precisamos abrir o nosso coração e deixar que a presença do Pai se manifeste, porque a Bíblia diz que o Deus de Israel está entronizado no meio dos louvores. Eu sei que muitos não gostam de chegar na hora do louvor, porque o louvor da comunidade Embaixador de Cristo é muito longo. E muitas vezes eu não gosto desse tipo de música. Eu já ouvi muitos disso aí. Pastor, tem que mudar o tipo do louvor, tem que mudar isso. Só que a pessoa não entende. Quando ela era no mundo, ela vivia no mundo lá fora, ela gostava de um tipo de música, um de rock, outro de funk, outro de samba, outro de vaneirões, sertanejão. Cada um tinha seu estilo. E o louvor do mundo, as músicas do mundo, não é o louvor, as músicas do mundo é para servir o homem. E os louvores na casa de Deus é para servir a Deus. O problema é que as pessoas vêm para a casa de Deus, acham que o louvor é para elas. E elas estão equivocadas com isso. O louvor nunca vai ser para você. O louvor é para o nosso Deus. Então nós viemos na casa de Deus, não para que nós sejamos louvados, mas para que nós possamos louvar o nosso Deus. Santificado seja teu nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. E quando nós aprendemos esse princípio, a importância, porque a Bíblia diz que o Deus de Israel está entronizado no meio dos louvores. Nós precisamos entendermos. Eu sei que nós aprendemos tantas coisas erradas na nossa caminhada. Eu sei que nós aprendemos. E nós pegamos aquilo como regra para nossas vidas. E começamos a viver aquelas regras como se fosse verdade. Mas quando nós aprendemos à luz da palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem nos ensinado, há muitos anos atrás eu vinha falando para a igreja que, olha, eu vou começar a falar algumas coisas na nossa comunidade, isso vai confrontar essa cidade, vai confrontar líderes, vai confrontar pastores, porque tudo aquilo que eu vejo esses homens e mulheres de Deus pregando está contra, não condiz com aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Por quê? Porque nós aprendemos muitas coisas erradas. E achando que aquilo é verdade. Então tem muitas coisas que você tem certeza, mas não é verdade. Você tem certeza que aquilo é, mas não era verdade. Por isso nós precisamos, e o Senhor falou, ensina. E por isso a palavra do Senhor, ela nos confronta. E nós temos que ser confrontados. E por isso que eu tenho pregado vários temas, falei muito sobre o Espírito Santo aqui, falei muito sobre os dons do Espírito, falei muito sobre doutrinas bíblicas aqui, e eu estou falando agora um pouquinho sobre o reino de Deus, que é muito mais profundo do que nós podemos pensar e imaginar. Então quero compartilhar hoje sobre 3 tipos de homens: o velho homem, o novo homem e o homem espiritual. Então agora o novo homem e o homem espiritual são a mesma pessoa. O homem espiritual. Só que são em fases diferentes. Cada um de nós estamos em fase diferente. A Bíblia diz que nós nascemos em Cristo e a partir daquele momento nós começamos a crescer em Cristo Jesus. Uma criança, ela nasce, ela depende totalmente dos seus pais. Para alimentar, para cuidar, para lavar, para estar ali, para que ela possa crescer. Nós também, quando nós nascemos, nós recebemos o penhor, o selo do Espírito, e nós precisamos crescer no conhecimento da palavra do Senhor. Olha que Paulo escreve a carta de Efésios 4, no versículo 21 em diante, diz assim: se é que ouviste, e que por ele foste instruído, como a verdade é em Jesus, do que vos despojeis do quantos procedimento anterior do velho homem, que é corrompido conforme a concupiscência enganosa,
e vos renoveis no espírito e na vossa mente, e revesti-vos do novo homem, que é criado segundo Deus, em justiça e verdadeira santidade. Então isso, aqui Paulo está falando aqui de uma velha natureza, de um velho homem, de uma pessoa corrupta, que quando ele recebe em Cristo Jesus, ele é transformado. Paulo diz, vocês foram renovados no espírito e na vossa mente, e vos revesti do novo homem, que é criado segundo Deus, em justiça e verdade, e verdadeira santidade. Então quando eu tenho essa consciência de quem eu sou, na maneira que eu aceitei Jesus, que a partir de agora eu sou uma nova criatura, o velho homem, a velha natureza, ela tem que ser mortificada da minha vida, e ela sempre vai querer se levantar, ela sempre vai querer dominar, mas é somente o processo do Espírito Santo. Por isso nós precisamos mudar a nossa mentalidade, a maneira de pensar. Às vezes você tenta convencer as pessoas com a sua mentalidade, e você transmite a ela a sua razão, e convence ela de que você está certo, que aquilo é certo. Mas muitas vezes aquilo que você tem convicção, aquilo que você acha que é verdadeiro, não condiz com aquilo que o Espírito Santo de Deus fala conosco, nos ensina. Isso nos choca. E aí na prática você não vê resultado, na prática você não vê, porque Deus nunca vai agir contra a palavra dele. Aqui está falando de um novo homem, revestido por Deus, uma nova criatura. Aquilo que Paulo escreve, segunda carta de Coríntios 1, 5,17. Portanto, se estáis em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Não é uma vida restaurada, não é que nem um carro, que ali é tua paixão, é teu hobby. Você pega aquele carro e diz, eu quero restaurar esse carro, eu quero deixar uma beleza esse carro. Não é assim. Deus nos fez de novo, nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram, precisamos nos desprender das coisas do passado, que estavam impregnadas na nossa mente. Por isso nós precisamos de uma mudança de mente. Muitas vezes você está sofrendo, martelando, batendo na mesma coisa, e você não sai da onde que você está, e você inventa uma coisa aqui, inventa outra lá. Aí eu vou fazer 7 dias de oração e jejum, e Deus vai me abençoar. Não deu certo, eu acho que eu errei. Eu tenho que fazer 7 dias de jejum e oração, e começa a inventar coisa, e para fazer isso e aquilo. Mas Deus vai fazer, Deus já fez todas as coisas. Tudo que eu e você precisamos, tomar posse da palavra de Deus, viver a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus. Isso sim fará toda a diferença na minha vida e através da sua vida. É isso. Eu estive ali em São José do Rio Preto. Eu lembro que uma jovem senhora, que ela estava no mundão, se contaminou com AIDS. E ela se casou com o irmão da igreja, mas falou, pastor, eu não posso ter uma relação normal com meu esposo, que eu vou contaminar ele, quero ser mãe. E eu olhei para ela e digo, você sabia que essa doença não é sua? Jesus já levou na cruz do Calvário essa AIDS, esse espírito da AIDS. E eu orei por ela, declarei sobre a vida dela. Isso foi no sábado, domingo, ela foi para o laboratório, fez exames, saiu o resultado, não tinha mais nada de AIDS. Uma senhora que eu fui na casa dela, fomos jantar no sábado à noite, e a mãe daquela irmãzinha, eles prometeram mandar umas botas, que eles fabricam as botas especiais, umas botas muito boas. O irmãozinho perguntou, essa irmã perguntou, pastor, você quer um calçado para você usar 10 anos o resto da tua vida? Que nós fazemos uns calçados especiais sobre encomenda. Falei, já que você vai me abençoar, então me dá um para mim que eu possa viver muito tempo, usar ele. E eu orei na casa dessa irmãzinha, eu brinco, enquanto o Josnei, a Nilzé está comendo sobremesa, eu peguei o sobrinho, o neto dela, e digo, vamos orar lá por aquela irmã. E eu fui orar por ela, ela estava totalmente inválida, alguns anos deitado na cama. Depois ela mandou uma foto, quando ela conseguia andar um pouco de andador, para que pudesse se locomover na casa.
E eu cheguei, olhei para ela e falei: minha irmã, a senhora é crente, a senhora é filha de Deus, o Espírito Santo está dentro do seu coração. Eu vou embora depois da manhã, eu ia ministrar no domingo, mas eu vou dar alta para a senhora agora. E eu orei por ela. A coluna dela toda atrofiada, todo gasta, bico de papagaio, o jeito que ela ficava, sentia dores. Quando foi na segunda-feira, essa mulher levanta da cama, começou a limpar a casa e está perfeitamente curada. Por que isso acontece? Porque você precisa saber quem que você é em Cristo Jesus. Eu sei que cada um de nós, Deus quer usar numa área específica. Deus quer te usar. Por isso nós temos que saber como nós precisamos manifestar o reino de Deus aqui neste mundo. Precisamos manifestar. E o reino de Deus não está manifestado na totalidade. Por isso eu tenho profetizado, eu creio que dentro em breve nós vamos viver um avivamento nessa igreja, como vocês nunca imaginavam nessa cidade. Eu tenho profetizado, eu tenho declarado, eu creio aquilo que Deus falou no meu coração. Mas eu preciso passar essas verdades para que os irmãos entendam. Revesti-vos do novo homem, que é criado segundo Deus em justiça e verdadeira santidade. Amado, a maioria das pessoas não desfruta daquilo que Deus tem para ela, porque o diabo coloca na sua mente que você não pode orar por um enfermo, que você não pode visitar, que você não pode até mesmo desfrutar das promessas de Deus, porque você é pecador, que você não é santo. A Bíblia diz que nós somos santificados, verdadeiramente santidade, uma vida de santidade. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. O inimigo vai tentar colocar dúvida no teu coração que você não é santo. A Bíblia diz que nós somos retos, santo, puro, nós somos filho de Deus, temos o Espírito de Deus, a verdade do Senhor, nós somos criados em justiça. Isso significa que nós devemos viver segundo o padrão de Deus, segundo a semelhança do Senhor que nós somos. Deus está desenhando para nós, e nós ainda não conseguimos desenvolver, aprender, porque está impregnado a nossa mente de coisas erradas do passado, e por isso eu preciso esquecer essas coisas do passado. Eu já contei para vocês, chegou um dia na minha vida, eu tinha tantas informações de conhecimento, li tantos livros, e chegou um dia que Deus começou a falar comigo, de uma maneira que eu nunca tinha ouvido Deus antes. E eu fechei a Bíblia aquele dia e falei: Deus, a partir de hoje eu vou ler a Tua palavra como se eu nunca tivesse lido na minha vida. A partir de hoje eu vou ler a Tua palavra como se eu nunca tivesse lido na minha vida. E eu quero que o Senhor me ensine, eu quero que o Senhor revele, eu quero que o Senhor testifique no meu coração. E às vezes eu tenho uma dificuldade tão grande, irmãos. Eu leio um versículo e eu não consigo sair daquele versículo. Eu começo a olhar aquele versículo, começo a ver tantas pérolas, tantas pepitas, tantas riquezas. Eu começo a ver ali tanta graça, tanta divindade naquele versículo, eu não consigo sair dali. Tem pessoa que lê a Bíblia todo ano por estatística, mas nunca teve a revelação da palavra na vida dela. Não houve mudança nenhuma. Então quando eu nasci em Cristo Jesus, você nasceu, nós nascemos justos. A justiça é um dom do Espírito de Deus na sua vida. Isso quer dizer que Deus te deu a vida que é justa. Você não precisa tentar ser justo. Você que realmente nasceu em Cristo, você nasceu justo. É um dom de vida que Deus te deu. Não deixe o diabo ficar acusando você, tua mente. Não deixe o diabo roubar de você, porque ele já roubou tantas coisas, colocando dúvida no teu coração.
A Bíblia diz que o salário do pecado é morte, mas o dom de Deus é vida eterna. Você não paga por isso, você não conquista. Você recebeu isso de graça de Deus. E por isso nós precisamos nos regozijarmos, nos alegrarmos, celebrarmos, bendizer o nome do nosso Deus, sabendo que Ele cuida de nós, que Ele é o provedor, que Ele é o nosso Senhor, que Ele nos guarda, que Ele nos protege, que Ele jamais vai faltar algo para mim e para você. Olha o que diz em Romanos 5,17, Romanos 5,17, porque se pela ofensa de um só, a morte veio reinar por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Reinarão em vida, não é após a morte, eu vou um dia estar com o Senhor, aí eu vou estar reinando lá no céu. Não, lá já tem o Rei da Glória. É aqui que Deus quer que você reine em vida. É aqui, agora, hoje, para você reinar, para você administrar, você tomar posse daquilo que é teu. Ele te deu autoridade, uma vida de graça em abundância. Você não precisa pagar nada, você não precisa se esforçar, porque nós aprendemos que nós temos que fazer um sacrifício, nós temos que fazer um sacrifício de oferta, nós temos que fazer um sacrifício por uma dádiva, e isso, aquilo, tem que fazer um sacrifício no monte, eu tenho que fazer um sacrifício na campanha, eu tenho que fazer um sacrifício de jejum, não, Jesus já fez tudo completo. Se eu jejuo, se eu oro, a oração para mim é comunhão com Deus, aquele que eu amo, aquele que eu adoro, aquele que eu sirvo. Eu tenho que ter o maior prazer em estar ali conversando. Se você ama uma pessoa, você tem prazer de conversar com ela, dialogar com ela, se relacionar com ela, ter intimidade com ela, porque você ama essa pessoa. É por isso que eu e você devemos orar esta comunhão com o nosso Deus. E por que eu devo jejuar? Porque o meu ego, a minha velha natureza, ela tem que ser mortificada. Porque a Bíblia diz que o jejum que agrada a Deus, aquilo que você vai orar pelos órfãos, pelos doentes, pelos enfermos, por aqueles que estão em cativeiro, aqueles que estão amarrados, estão presos na mão de Satanás. Aí você vem na casa de Deus, e você dobra teu joelho, e você ora, e você suplica por aquelas vidas, você intercede por essas vidas. Está bem claro Isaías 58, tome posse dessa palavra e pregue e declare sobre a sua vida. Isso vai liberar sobre a sua vida. Quanto mais você é usado por Deus, quanto mais Deus se manifesta na tua vida, mais o Espírito de Deus se move no seu coração e através do seu coração. É isso que Deus tem para mim e para você, igreja. Ele nos fez reis e sacerdotes para governar este mundo, mas é para governar em vida. Isso e desfrutar da abundância da graça. Eu tenho ensinado a vocês, sempre está chegando pessoas novas. Há uma diferença muito grande da prosperidade, de promessa e de abundância. Prosperidade é não faltar nada para nós. Eu sempre ensino, aquele povo que saiu lá do deserto, eles eram prósperos, não faltou nada para eles. Os vestidos das irmãzinhas sempre novinho, bonito, maravilhoso, a bolsa dela, o cinto, sapato, nunca precisou trocar, 40 anos. Alimento diariamente. Água fresca, havia uma rocha que acompanhava essa água, alimentava 3.000 pessoas, mais os animais. Nada faltava para eles. Isso é prosperidade. Bênção é para todos, crente e não crente, são abençoados. Agora a promessa é para os filhos de Deus. É para os cristãos. É para os discípulos de Jesus. Abundância é você ter tanto, que Deus transborda na sua vida, riqueza em todas as áreas. E que você libera, você serve, você doa, você contribui, você participa. E nada faz falta para você. Agora se você diz, não posso ofertar isso aqui, porque amanhã eu tenho que comprar aquilo. Então você não tem abundância na tua vida. Se tornou escravo de um sistema. Transbordar em graça. Tudo que Deus já nos deu.
Quando eu e você aprendermos isso, e além de tudo, nós um dia vamos receber os galardões de transmitir, de passar, de ensinar, de tudo que Deus nos deu. Você abençoando outras pessoas, um dia ainda você vai receber uma recompensa da sua fidelidade a Deus, de você honrar a Deus, honrar. Jesus falou, cada vez que você fizer um desses pequeninos, se você der um copo de água, vocês estão fazendo isso para mim. Se você visita no presídio, se você ora no hospital, se você visita isso aqui, vocês estão fazendo isso para mim. Um dia eu vou recompensar vocês. Dom da justiça, a graça de Cristo, aquilo que você não merece, mas nós nascemos de novo, o Senhor nos deu de graça. Devemos tirar vantagem disso, irmãos. Quantos de nós que não estamos tirando vantagem disso, não estamos desfrutando disso, não estamos vivendo isso porque não foi ministrado, nós não temos conhecimento, não desceu ainda no nosso coração. Às vezes está aqui na tua mente. E na mente é um campo de batalha. O inimigo diga assim, ele lança, ele não faça isso. Você vai perecer, você vai perder, você vai fazer falta. É um verdadeiro campo de batalha. As ervas daninhas. Jesus compara o coração do homem como um campo. Ele diz que nos 4 solos, só um que produziu 30, 60 e 100. Muitos se alegram 30, estou ganhando 30%. Você está deixando de ganhar 70%. Eu já estou faturando 60%. Você está deixando de ganhar mais 40%. Por quê? Esse é um solo bom. Mesmo sendo bom, se existir algumas ervas daninhas ali, você vai produzir apenas 30%. Mesmo esse solo sendo bom, se existir algumas ervas daninhas ali, que você vai produzir apenas 60%. E Deus quer que você produza 100% em tudo que você colocar as mãos. A Bíblia diz que Isaac semeou numa época difícil, de terra seca, de seca, e ele produziu ali, recebeu 100% daquela produção. Esses tempos o povo estava se dobrando nos pés da China, porque ela produziu 6,5% do PIB. Um homem de Deus, debaixo de uma promessa, ele produziu 100%. Você acha que era só no passado? Não, é para mim hoje e você. Deus quer fazer coisas grandes, Ele já fez e quer que nós desfrutamos. Por isso que Jesus falou, ore assim. Manifeste o reino de Deus aqui na terra, sim. Esse reino, ele habita onde? Está dentro de cada um de nós, sim. Reinarão em vida. Se você não está reinando em vida, alguma coisa está muito errada na sua vida. Se você não está reinando em vida, tem muitas coisas erradas na sua vida. Porque a Bíblia diz que nós já recebemos a abundância da graça. O que você está fazendo com a abundância da graça? Você nem sabia que existia. Quando Paulo chegou lá em Éfeso, Paulo perguntou lá em Atenas, vocês foram batizados com o Espírito Santo? Quando receberam o batismo? Nem nos falaram que existe o Espírito Santo. Assim também muitos aqui, ninguém me falou que existe a abundância da graça. Mas você já recebeu o dom de justiça, mas ninguém me falou que existe o dom de justiça. Mas você não cresce em justiça. Ninguém se torna justo. Entenda isso, é muito importante. A Bíblia diz que nós devemos crescer em graça, na beleza de Deus e na sua vida. Você pode crescer em entendimento, você pode crescer
no conhecimento da palavra de Deus, mas você não cresce em justiça. Por quê, pastor? Não é a sua justiça, mas uma vida de justiça em Deus. Isso já é nosso. Deus já nos deu. Foi transferida do Espírito de Deus no teu espírito. É isso que acontece. Mas se eu não sei, se eu não tenho conhecimento, aí eu vou fazendo com que a minha igreja cresça em método, isso, aquilo, tal, tem que crescer assim. Sobe que nem um foguete, de repente cai que nem uma pinha. Crentarada, desviado, tudo que canto, ferido, machucado, destruído, não quer nem saber mais de falar de pastor, de líder, de Jesus, de célula, de nada disso. Certo ou errado o que eu estou falando, já? Vocês sabem disso. A justiça de Deus foi transferida no teu espírito. Foi dada a você, tão justo quanto Jesus é justo. Isso nós precisamos entender, nós precisamos ter essa consciência nas nossas vidas. Olha que Paulo escreve em Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo. No entanto eu vivo, mas não eu, mas sim Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo é bem claro, estou crucificado com Cristo. No entanto eu vivo, mas não eu, mas sim Cristo vive em mim. O Espírito de Deus está no teu espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele está dentro de você. E só tem uma pessoa que pode impedir dele de se manifestar na totalidade. Quem, pastor? Você. Você é a única pessoa que pode impedir o Espírito de Deus se manifestar na totalidade, com dons, desenterrando o talento, manifestando a glória, a graça, o favor, a manifestação, a sabedoria. Somente você pode impedir. Paulo diz, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora na carne é viva pela fé no Filho de Deus. Ele diz, a vida agora que eu vivo aqui nesse corpo é a vida da fé que eu tenho no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É por isso que eu estou aqui firme. É sol, é chuva, é vento, adversidade, oposições, perseguições, calúnias, mentiras, engano. Eu estou aqui porque Jesus me amou, porque eu sei que Ele me ama, eu sei que jamais Ele me abandona. Porque não é sua justiça, é a justiça de Deus. Olha que Paulo escreve em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele mesmo se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu e você somos justos por causa de Jesus. Por isso não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos justificados em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas se eu não orar, eu aprendi que tem que jejuar bastante, senão não posso expulsar demônio, eu tenho que fazer isso, eu não posso. Romanos 5:1 diz assim, justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Antes havia uma divisão. Isaías escreve bem claro, Isaías 59, que havia uma separação entre o homem e Deus, mas agora, a divisão que, por causa do pecado, Jesus novamente nos reconciliou com o Pai. Agora nós temos a paz de Cristo em nós. Eu sei que muitos estão apavorados, muitas pessoas não estão dormindo, muitas pessoas estão doentes, nesse período que nós estamos vivendo hoje. Mas se você olhar para a palavra de Deus, se você olhar para as promessas de Deus, se você olhar para aquilo que homens e mulheres de Deus falaram, é para que você viva uma vida de paz, uma vida de graça, porque tudo Deus está ouvindo o clamor, a súplica do seu povo, e aquilo que Deus fala, aquilo que as promessas de Deus têm falado, aquilo que nós temos falado e declarado
aqui que nós estamos debaixo de um grande avivamento, de uma grande manifestação de glória de Deus, como nós nunca viu nesse país, porque Deus assim nos escolheu para fazer assim. Agora, se você não tiver conhecimento, essa onda vem que nem o surfista, e você fica deitado na prancha ali e não sai do lugar. Mas se você aproveitar essa onda, você vai subir, 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 subir. Para frente e para cima, para frente e para cima, para frente e para cima. Há uma diferença entre, presta atenção, há uma diferença entre o homem que foi salvo e o homem que nasceu. Há uma diferença entre o homem que foi salvo e o homem que nasceu. Quem são os cristãos? Cristão não é o pecador salvo pela graça. O pecador salvo pela graça morreu com Cristo. É profundo o que eu estou falando aqui. O pecador salvo pela graça morreu com Cristo. Então quem é o cristão, pastor? O cristão é aquele que nasceu de novo. O diabo coloca que você é um pecador salvo pela graça. Nós aprendemos muito isso. Mas ele não quer que você saiba que você nasceu de novo. O cristão é aquele que nasceu em Cristo. Quando você entende que você nasceu em Cristo, que você é justificado em Cristo, que você é uma nova criatura, que você tem o Espírito de Deus na sua vida, que você tem o poder de Deus, que você tem a autoridade de Deus, que você tenha o poder, a autoridade, a habilidade do Espírito Santo. Isso, Satanás fica mais endemoniado se ele souber que você sabe isso. Porque ele quer que você simplesmente, não, eu era um pecador, fui salvo. Ele quer que você entenda isso. Existe uma diferença muito grande entre ambos. O pecador salvo pela graça morreu em Cristo. Mas só que nós nascemos de novo. O cristão, aquele que nasceu em Cristo, está justificado. Fomos feitos uma nova criação. É como se você nunca existisse antes. É assim que Deus nos vê. Você precisa entender isso. Porque qual é o foco de Satanás? Sempre jogar as coisas do passado que não deu certo na tua vida. Eu me divorciei, eu me casei, separei, tive um filho fora do casamento, isso, tal. Ele vai sempre jogar você lá para trás. Você aceitou Jesus, você tem Jesus, mas ele vai jogar essas coisas da tua mente. E você sempre vai estar olhando para o retrovisor, preocupado com aquilo que está lá atrás. E você não desfruta daquilo que Deus tem para você na frente, aquilo que Deus mostra para você, aquilo que está ali para você tocar, você receber. Você anda, mas anda olhando para o retrovisor só para trás. Deus quer que você olhe para frente, o autor e consumador de toda a obra, Jesus Cristo de Nazaré. Ele te justificou, Ele te fez santo, puro, Ele te fez fiel, Ele te fez honesto, Ele te fez mais que vencedor. Ele colocou o Espírito dEle dentro de você, para que você viva uma vida de paz, de gozo, de felicidade, de saúde, de alegria. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Esqueça as coisas que passaram com você, meu irmão, que só serve para te ferir, para te machucar, para te trazer dor, rasgar a tua alma. É isso que Satanás quer, sangrar a tua alma. E você não olha para frente, porque um dia todos nós estaremos com Ele na glória. Mas cada um de nós temos uma missão, e essa missão só se cumpre na tua vida se você deixar cumprir. Não basta você ter palavra, não basta Deus usar profeta para falar com você, se você precisa fazer com que essa profecia se cumpra na sua vida, através do conhecimento da palavra de Deus. Quem nós somos no reino de Deus? Quem que você é? Como que Deus vê você? Como?
Eu amo muito esse texto que sempre estou recitando para você, você sabe de cor. Olha como Deus vê você, meu irmão, minha irmã. Olha a ótica de Deus para você. 1 Pedro 2,9. Essa ótica de Deus, é assim que Deus te vê. Vós sois uma geração eleita. Você sabe que é uma eleição, quando você ganha uma eleição, que você está dentro? Você saiu candidato a um presidente, você foi eleito. A um vereador, você foi eleito. A um prefeito, você foi eleito. A Bíblia está dizendo aqui que nós somos uma geração eleita do reino de Deus. Você foi eleito, você tem autoridade para que você exerça. Um sacerdote real. Deus está dizendo, você é realeza. Você é um sacerdote real. Uma nação santa. Um povo peculiar. Para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que você é tudo isso? Para que você anuncie as grandezas? Ou você vive como um mendigo correndo atrás de um e de outro para receber uma dádiva, receber um favor, receber uma esmola? Não, não, Deus te levantou para você andar na linha de frente, manifestar o reino de Deus, dizer, testemunhar, compartilhar das coisas do reino de Deus, das maravilhas de Deus para com as nossas vidas, testemunhando do Deus o qual nós servimos. Vós que outrora nem eras povo, agora sois de Deus. Você não era nada, eu e você não eram nada, agora nós somos de Deus, agora sois de Deus. E vós que não tinha alcançado a misericórdia, mas agora tende alcançado. Você é eleito do Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Você tem direito à saúde divina, você tem direito à paz no teu coração, você tem direito de comer o melhor dessa terra, você tem o direito de desfrutar de todas as provisões de Deus. Você tem direito, é seu, é teu, é meu, é nosso. Por isso, se você crer, glorifique o nome do Senhor e aplauda o Senhor, e a Ele a honra e a glória e o louvor para todos sempre, porque Deus é fiel à sua palavra. Aleluia. Você é filho de Deus. Você tem um pai que construiu todo o universo somente para você. O teu irmão é a pessoa mais rica do universo, do mundo, de todos os céus. Jesus Cristo. Ele era o único, unigênito. Deus só tinha Ele. Mas Deus permitiu que Ele morresse no meu e no teu lugar, para que Ele se tornasse o nosso primogênito. Ele é o nosso irmão mais velho. E aí, através de Jesus, todos nós somos filhos de Deus. O teu irmão, Jesus Cristo de Nazaré, é a pessoa mais rica que você poderia imaginar com a sua mente. Imaginou você, todo mundo sabendo que você tem um irmão multibilionário? Porque nós não temos português para declarar, para dizer a riqueza de Jesus. Você acha que não ia sobrar alguma coisa para você? Por quê que eu estou vivendo nisso aqui? Que as coisas não fluem como eu deveria fruir? É porque muitas vezes nós não fomos ensinados assim. Nós não aprendemos dessa forma. E por isso o inimigo nos enganou há tanto tempo. Porque essa função dele é mentiroso, ele é enganador, ele é acusador. Semana que vem nós continuamos os próximos capítulos. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Amém, queridos? Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.